Olá turma, sou o professor Galeno Coelho e estou preparando essa aula de matemática revisão. Bora estudar? Conjunto dos números irracionais. Então, essa aqui é uma sequência de videoaulas, né? Com respeito ao conjunto dos números. Nós já aprendemos sobre os números naturais, os números inteiros, os números racionais e agora os números irracionais. Então, o conjunto dos números irracionais é representado pela letra I maiúscula. Ela reúne os números decimais não exatos com uma representação infinita e não periódica. Por exemplo, aí o 3,141592. Então, diferente lá das dízimas periódicas que nós vimos, finita, simples e composta. Importante ressaltar que as dízimas periódicas são números racionais e não irracionais. E elas são números decimais que se repetem após a vírgula. Por exemplo, aí o número 1,33333. Então ela é uma dízima periódica simples, conforme a tabela aí foi postado no vídeo anterior com respeito aos números racionais. Então vamos lá para a propriedade dos conjuntos irracionais. Então a primeira propriedade, a soma ou adição de dois números irracionais quaisquer é um número irracional. Então o número 1, ele faz parte lá do conjunto, né, dos racionais, correto? Agora o 3,4159265 ele é um número irracional. Então, a soma desses números vai me produzir um outro número irracional. Então, é isso que a propriedade dos racionais quer dizer. Eu posso pegar qualquer número que ele vai me gerar um número irracional. Então, não tem como eu pegar um número inteiro e um número quebrado e me produzir um número inteiro. Não é possível dentro, né, dessas propriedades dos irracionais. É isso que quer dizer aqui. E isso também se repete em outras propriedades. Por exemplo, na propriedade da subtração. O princípio é o mesmo. Não é? Então, se eu pegar o número 1, subtrair o número irracional, ele vai me produzir um outro número irracional. Isso se repete a mesma coisa. E agora a terceira propriedade. Também o produto, a multiplicação de dois números irracionais quaisquer é um número irracional. Então 2 que multiplica a raiz de 3. Né? Então, se você for ver lá o vídeo com respeito aos radicais, a raiz, eu escrevi aí em forma de caneta o que está acontecendo ali. Não é? Então, quando o 2 ele é expulso para fora do radical, dali do raiz, não é? Tem como eu colocar ele de volta e entender o que está acontecendo? Sim. Então, eu pego o 2, coloco ele para dentro de volta, só que o que levou ele a sair? Foi o expoente 2. Não é? Quando no índice não tem nada, a gente sabemos que ali tem um 2, né? Então, quando o índice e o expoente se igualam, acaba expulsando o radical para fora. Então, foi isso que aconteceu. Agora, 2 ao quadrado é igual a 4. Então, 4 vezes 3 igual a raiz de 12, é igual você está vendo lá. Não é? Então, foi isso que aconteceu. Agora, se você quiser desenvolver bem, né, e conhecer bem essas propriedades dos radicais, assista lá meu vídeo aula que você vai ver sobre isso. É um vídeo de 40 minutos, mas é um vídeo completo, né, com respeito aos radicais e às raízes. E como, né, aplicar essas propriedades. Vamos ver isso também agora na terceira propriedade. Então, aqui na quarta propriedade vai ver um pouco mais. E nessa terceira propriedade ficou bem claro, né, que se eu pegar um número racional e multiplicar pelo número irracional, ele vai me produzir um outro número irracional. Agora, a quarta propriedade, né, o quociente, a divisão de dois números irracionais quaisquer, é um número irracional.
Então, de forma de caneta, também desenhei aqui e fiz o que está acontecendo aqui dentro desse desenho aí, né, que vocês estão vendo, né? Se eu pegar um número racional, dividir por um número irracional, ele vai me produzir aí um número irracional. Lembre-se, se você for ver lá no vídeo, é inaceitável, não é, uma raiz permanecer como denominador. Isso não é aceitável. Então ali já colocou o cálculo direto, mas eu fiz aqui uma simulação de caneta para que vocês possam entender o que aconteceu, né? Por que aquela raiz de 6 deixou de ser raiz de 6 e passou a ser o número 6 só, né? Sem a raiz. O que aconteceu? Então, quando, segundo a propriedade da raiz, quando isso acontece, propriedade de racionalização, eu tenho que pegar meu denominador e copiar ele em cima e copiar embaixo. E depois fazer a multiplicação de uma forma direta. Então, 12 vezes raiz de 6 é igual a 12 raiz de 6. E raiz de 6 vezes raiz de 6, ela se torna raiz de 6 ao quadrado. Aí, quando o meu índice 2 se compara ao meu expoente 2, cancela. Foi o que aconteceu ali que você está vendo de caneta de forma cor laranja. Então, se eu pego o 12 e divido por 6, dá 2. E 6 dividido por 6 dá 1, cancela. Olha que maravilha. Então, fica 2 raiz de 6. Mas se eu fizer o caminho, o processo, né? O que levou esse 2 a sair expulso, né, da raiz? Foi justamente ele ser elevado ao quadrado. Então, eu estou fazendo o caminho inverso para que eu possa, né, chegar à raiz de 24. Então, 2 ao quadrado é igual a 4, e 4 vezes 6 é igual a 24. É igual que você está vendo aí. Então, se você quer desenvolver também essa habilidade de saber ir e vir, né, com esses números e aprender, né, a usar as propriedades, assista lá o vídeo aula, né, que realmente vai ajudar você a fazer todo esse movimento de uma forma bem simples, bem harmônica, tá? Não tem segredo nenhum, pessoal. Não tem nenhum segredo. É bem simples e bem fácil. Então, quando eu ver que o meu denominador é uma raiz, eu simplesmente aplico a propriedade de racionalização, copio em cima, copio embaixo e multiplico. E automaticamente ele vai se cancelar e automaticamente eu faço aí o processo. Algo bem simples, não requer muito assim, conhecimento não. Algo bem simples mesmo. É só aplicar o que lhe é ensinado e executar que vai dar certo. Então vimos aí os números irracionais, né? Os racionais, ele é formado pelos números naturais, os números inteiros e os números racionais, correto? E aí tá as apresentações, raiz de 2, raiz de fração e muito mais. Continuando, vou contar aqui uma breve história, né? Como bem sabemos, os matemáticos antigos dominavam os cálculos existentes em seus tempos, então eles sabiam que se eles somassem 2 mais 2 seria igual a 4 e que se eles retirassem 2 voltaria para a etapa inicial, que é o próprio 2. Aí está de uma forma numérica apresentada, ou seja, 2 mais 2 é igual a 4 e 4 menos 2 é igual a 2. Então, se os matemáticos tentassem a mesma coisa com a multiplicação e divisão, será que daria certo? Então, 5 vezes 5 é igual a 25. E 25 dividido por 5 é igual a 5. Então, olha para você ver a sensibilidade, né, dos matemáticos, né? Então, eu consigo ir e vir, né? Com os números. Eu consigo avançá-lo e retroceder ele e voltar para o seu ponto de origem. Então, como bem sabemos, o cálculo de potência, né? Que 5 mais 5 mais 5 mais 5 é igual a 25, legal. E que 5 vezes 5 é exatamente igual a 25, né? Então, os matemáticos, eles descobriram lá na época da raiz quadrada, né? Tem uma história fundamental sobre isso, né? Que 5, a base 5 no expoente 2 é igual a 25. E agora, como os matemáticos poderiam fazer com que a potência de 25 retornasse novamente ao número 5? Né? Então, eles já sabiam que
A subtração é o oposto de adição. Já sabiam que a divisão é o oposto de multiplicação. Eu faço o caminho inverso. E qual seria o oposto da potenciação? Então, ó, pra você ver como esse cálculo, uma coisa puxa a outra, né? Então, a solução encontrada foi o cálculo de raiz. Veja, 5 ao quadrado é igual a 25. E a raiz de 25 é exatamente o que? Olha lá, se eu fizer a fatoração por decomposição de números primos, correto? 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, 5 ao quadrado, eu consigo ter a base que iguala ao meu índice. Olha lá, meu expoente 2 do radical 5, exatamente igual ao meu índice. Eu cancelo e ele fica apenas o número 5, retornando aí para a sua origem. Então, mais uma vez, os matemáticos descobriram aí um caminho oposto da potenciação, né? Então, qual seria o caminho oposto da potenciação? É a radiciação. Que lindo, né? Algo muito bonito de se ver. Mas, logicamente, que não foi só isso que os matemáticos eles descobriram, né? Agora, tenta extrair a raiz de 2, né? Sem a calculadora. Professor, é possível eu conseguir extrair a raiz de 2 sem a calculadora? Sim, é possível. É cansativo? É, né? Eu nem vou aí narrar esses números todos, mas você com calma pode analisar, né? Então, olha aí, observa a maneira como que eu fui fazendo, né? Para eu extrair a raiz de 2. Normalmente, a gente tem que fazer o caminho inverso, né? Então, foi isso que eu fiz. Para eu achar a raiz de 2, eu fiz o caminho inverso, que é por meio da potenciação, e por meio dela é possível achar aí a raiz de 2. Observe aí como que eu estou fazendo e tenta replicar no seu caderno. Então, olha aí mais uma vez o teste, né? Quando você estiver replicando o seu caderno, dá uma pausa, aí você vai continuar aí no seu caderno. Mais uma vez, tá vendo? Dá uma pausa, né? Continuando no seu caderno. Agora sim, o último estágio. Então, eu achei o número que elevado ao expoente, que multiplicado ele vezes ele mesmo, resultaria no número 2, que é o número 1,414213562. Então você pode usar a calculadora que você vai chegar exatamente a esse número, que ele é 1,999999, tá? Tem calculadora que pode arredondar uma casa decimal aí, tá? Mas o número 2 é exatamente igual ao número 1,99999. Eu tentei avançar lá, olha lá o final 63. Lá termina com o final 62 e eu tentei com o final 63. O que acontece com o final 63? Ele passa do 2. Então, tive que permanecer ali. Esse é o único número que é exatamente igual a 2. É 1,414213562. Então, deste modo, a gente é possível achar a raiz de 2. Pessoal, obrigado e bons estudos, e vejo vocês na próxima videoaula.